E aí, moçada, meu nome é Fábio Holanda e vamos dar início às nossas conversas aqui no ambiente virtual, falando um pouco sobre o inquérito policial e as prisões cautelares. Vá anotando tudo que durante esses vídeos vamos dar altas dicas que vão servir tanto para a nossa disciplina de estágio 1, como para as provinhas que os senhores e as senhoras irão realizar, em especial a AB. Vamos começar? Gente, para a apuração das infrações penais e sua respectiva autoria, a persecução criminal ela comporta duas fases bem delineadas. Primeira, o inquérito policial e a fase processual. Diferencia-se o inquérito policial da instrução processual por esse motivo. Enquanto a investigação criminal tem por objetivo a obtenção de dados informativos para o órgão acusatório examine a viabilidade e propositura da ação penal, a instrução e juízo tem como escopo colher provas para demonstrar a legitimidade da pretensão punitiva ou do direito de defesa. E o que vem a ser inquérito policial, professor? Tome nota, inquérito policial é um procedimento administrativo preliminar, presidido pelo delegado de polícia, no intuito de identificar o autor do ilícito e os elementos que atestem a sua materialidade, a existência do crime, contribuindo para a formação da opinião delitiva do titular da ação penal, por meio da colheita de elementos de informação. Mas, professor, o que vem a ser elementos de informação? Gente, com base lá no artigo 155 do CPP, Código de Processo Penal, elementos de informação são aqueles colhidos na fase investigatória, sem o necessário debate entre as partes, ou seja, não é obrigatória a observância do contraditório e da ampla defesa, pois não há de se falar em acusados, apenas suspeitos. Por mais que não tenhamos nessa fase o contraditório e a ampla defesa clássica, aquela que conhecemos, tais elementos de informação são de suma importância, pois além de colaborar na formação do convencimento do órgão acusatório para dar início à ação penal, também fundamenta a decretação de medidas cautelares ou até mesmo lastreia uma decisão de absolvição sumária, como serão estudados nos próximos vídeos, pessoal. Já as provas, vá tomando nota, só podem ser usadas para referir aos elementos de convicção produzidos, em regra, no curso do processo judicial, com a necessária participação dialética das partes, sob a ótica do contraditório, ainda que retardado, e da ampla defesa. Para trazer uma observação e conclusão, meus jovens, só podemos considerar como provas, portanto, os dados de conhecimento introduzidos no processo, na presença do juiz e com a participação dialética das partes. Pessoal, aqui vão algumas perguntinhas que já foram muito cobradas em provas e que de vez em quando ainda acontecem alguns deslizes e os candidatos acabam cometendo alguns erros. Vamos lá. A primeira, os vícios do inquérito, eles podem afetar o processo penal? O que é que você acha? Gente, o inquérito policial é mera peça informativa, sendo que eventuais vícios contidos neles não têm um condão de afetar o processo penal a que deu origem. Segunda, elementos de informação podem ser usados de forma exclusiva, repito, exclusiva, para fundamentar uma sentença condenatória. Já decidiu o Supremo que os elementos de inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório e ampla defesa. Ou seja, moçada, podemos dizer que, isoladamente considerados, os elementos de informação não são idôneos para fundamentar uma condenação. Contudo, não devem ser colocados totalmente de lado, podendo somar à prova produzida em juízo e assim servir como mais um elemento na formação da convicção do órgão julgador. Galera, vamos avançar um pouco agora e vamos para os atributos, também chamado também de características do inquérito policial. A. Discricionariedade. Diferente lá na fase judicial, em que existe um rito, um rigor procedimental a ser seguido, na fase preliminar, o delegado de polícia ele conduz as investigações da melhor forma que lhe aprover, de acordo com as peculiaridades de cada caso, gente. Os artigos 6º e 7º do CPP contemplam um rol exemplificativo, repito, exemplificativo de diligências, entre elas o delegado não poderá interferir na realização do exame de corpo de delito quando a infração praticada deixar vestígios, devendo também atender à requisição do juiz do Ministério Público.
B. Próxima característica. Procedimento escrito. Conforme o artigo 9º do CPP, todas as peças do inquérito policial deverão ser, num só, processadas e reduzidas a escrita ou datilografadas, e, nesse caso, rubricadas pela autoridade policial, o delegado. Pessoal, é possível a utilização de recursos de gravação audiovisual no curso das investigações? Sim. Outras formas podem ser usadas de forma complementar para imprimir uma maior fidelidade ao ato, gravação de som e ou imagem, por exemplo. Letra C. Procedimento sigiloso, artigo 20 do CPP. O inquérito ele não comporta publicidade, sendo o procedimento essencialmente sigiloso. O advogado iniciado pode consultar, no entanto, os autos do inquérito policial, desde que a diligência já tenha sido realizada pela autoridade policial e também já tenha sido documentada. Porém, se tratando de diligência que ainda não foi realizada ou que está em andamento, não há que se falar em prévia comunicação ao advogado e tampouco ao investigado, pessoal, já que o sigilo ele é inerente à própria eficácia da medida investigatória. É o chamado sigilo interno, pessoal. Observação, ó, anotem. Leiam com muita atenção a súmula vinculante 14, que traz algumas dessas informações que falamos aqui. Leitura obrigatória, súmula vinculante número 14. Letra D, oficialidade. A presidência do inquérito policial é do delegado de polícia de carreira, autoridade que constitui-se em órgão oficial lá do Estado. Gente, oficiosidade. Na ação penal pública incondicionada, a autoridade policial deve atuar de ofício. Já nas ações penais públicas condicionadas e a ação penal privada, inclusive nos casos de delação anônima, a autoridade policial depende da permissão da vítima para poder atuar. Letra F. Indisponibilidade. A persecução criminal é de ordem pública e, uma vez iniciado o inquérito policial, não pode o delegado de polícia dispor sobre o mesmo. Letra G. Procedimento inquisitorial. As atividades persecutórias ficam concentradas nas mãos de uma única só autoridade e não há oportunidade para o exercício do contraditório ou da ampla defesa. Pessoal, observação, fiquem atentos. Foi aprovada em 2016, em regime de urgência pelo Congresso Nacional, a Lei 13.245, que alterou o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, a Lei 8906 de 94. Entre as alterações, foi incluído em seu artigo 7º, inciso 21, a linha A, o direito do advogado a assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direto ou indiretamente, podendo, inclusive, apresentar razões e quesitos o curso da respectiva apuração. Moçada, esse assunto certamente vai ser aprofundado em sala de aula, tá bom? Letra H, dispensabilidade. O inquérito não é imprescindível para a propositura da ação penal. Contudo, se o inquérito policial for base para a propositura da ação, este vai acompanhar a inicial acusatória apresentada, que está lá no artigo 12 do Código de Processo Penal. Galera, para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre prazo. Vamos tomando nota aí. Regra geral, 10 dias estando indiciado preso, prazo esse improrrogável, e 30 dias se o agente enfrenta o inquérito solto. Alguns prazos especiais, vamos lá para o primeiro, letra A, inquérito a cargo da Polícia Federal. Se estiver preso, 15, podendo ser prorrogado por mais 15 dias, e solto, 30, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Crimes contra a economia popular, nossa letra B. Preso ou solto, 10 dias. C. Lei de drogas, solto 30, podendo ser prorrogado por mais 30 e 90 por mais 90. Inquéritos militares, para finalizar, solto 20 dias, preso por 40 ou até mais 20 dias. Gente, em relação à contagem de prazo, exclui-se o dia do começo, inclui-se o último dia para o indiciado solto. Já se ele estiver preso, o dia da prisão já é computado no prazo, lá no artigo 10 do Código Penal, que é um prazo penal. Gente, então por hoje é só, até os próximos vídeos. Até lá!